Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Bis, tá? Você me conhece, meu nome é Camila Abidão e a gente vai falar hoje sobre como selecionar o seu time. Pessoal, querendo ou não, assim, né? A maior parte dos empresários aí, um dos grandes desafios dele é justamente como recrutar e selecionar aquelas pessoas que ele quer que trabalhem na empresa dele. Tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho disso. E se você quiser ser uma pessoa de relevância, gere valor para outras pessoas. E uma das formas de você gerar valor é justamente entregando valor para as outras pessoas. Se você não conseguir gerar valor, compartilha o que outras pessoas vêm gerando de valor. Então, seja pelo menos um fomentador. Né? É uma das coisas que eu acabei fazendo na minha vida no início. Então, por exemplo, o que um vendedor faz? Ele não necessariamente produz, né? Ele não produz a entrega dele, mas ele faz a intermediação entre quem produz e quem está a fim de receber. Tá bom? Então gere valor para as pessoas, tudo que você achar legal, compartilha com o pessoal. Então, e eu estimulo você a fazer isso aqui. Tá bom? Pessoal, por que é que é tão importante você fazer um processo seletivo adequado do seu time? Não escolher assim o menos pior, né? Ah, não, vou escolher o menos pior. Não é assim que a gente traz pessoas para dentro da nossa empresa. Não é o menos pior. Você traz aquelas pessoas que você quer. Existe uma grande diferença entre você jogar para não perder e jogar para ganhar. Né? Empresa que ganha é aquela que joga para ganhar. Por exemplo, vamos falar de um time de futebol. Pensa em dois times e esse time aqui ele joga para não perder. O que isso significa? Significa que ele vai atuar muito na defensiva para ele não tomar gols, né? Porque afinal ele está jogando para não perder. Mas não significa necessariamente que ele vai jogar para ganhar, que ele vai ser ofensivo, que ele vai ser... Oi, Vanessinha. Não significa que ele vai atuar de forma ofensiva. Eita, ó, me ligaram, vai parar um pouquinho. E quando você joga na ofensiva, você tem mais chances de fazer gol do que você ficar jogando só na defensiva. Isso é você jogar para não perder. Por outro lado, um time que joga para ganhar, ele vai com tudo. O time que joga para ganhar, ele joga na ofensiva, ele joga para fazer gols. E da mesma forma, se você quer ter uma empresa que tem resultados, você não fica jogando só para não perder. Ah, eu vou ficar aqui cuidando para não perder isso, não perder aquilo. Não, você joga para ganhar. E você só consegue jogar para ganhar se você tiver um time que joga para ganhar. E é por isso que é tão necessário você fazer uma seleção adequada para o seu time de colaboradores. É necessário que você tenha ali pessoas de alta performance. Porque a performance, muitas vezes, por exemplo, você tem um super equipamento, um super maquinário, uma super ferramenta, um super instrumento. Significa que necessariamente a sua performance vai ser alta? Não. Se as pessoas que operam aquilo forem medíocres, se as estratégias para o seu negócio foram medíocres, por mais que você tenha um super instrumento, você vai ter uma performance e um resultado medíocre. É a mesma coisa que colocar alguém que não sabe pilotar uma Ferrari ou um carro de Fórmula 1 e botar ele para ir lá e pilotar. Adianta? Não adianta. Então você pode ter todos os instrumentos, todas as ferramentas, todos os recursos para que a sua empresa seja de altíssima performance. Mas se você não tiver as pessoas certas lá dentro, com uma mentalidade de alta performance, você não consegue essa performance. Não consegue. Empresa não são paredes, não são instrumentos, não são ferramentas, são pessoas. Todos esses instrumentos, ferramentas e tudo mais são recursos que as pessoas vão utilizar para garantir performance do seu negócio. Tá bom? Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o Airbnb, em 12 anos de história, desde que eles se fundaram, eles chegaram na pior crise de todos esses anos. Por quê? A ideia era genial, fez uma solução tremenda para o mundo, né? Que é você locar os espaços de pessoas físicas, como hotéis, como pousadas e tudo mais, para as pessoas poderem se hospedar. E eles ganhavam em cima disso. Mas o que é que aconteceu? A pandemia, o setor de turismo, as viagens simplesmente pararam, as pessoas pararam de circular. Então eles quase quebraram. Só que dentro lá da empresa, eles tinham um time de colaboradores que começou a pensar estrategicamente nas soluções para isso. Adiantava eles terem uma super plataforma, uma super ferramenta para resolver tudo? Não adiantava, porque a crise gerou um obstáculo, um desafio que aquelas ferramentas não conseguiriam resolver. Quem resolveu foram as pessoas. Então é por isso que é muito importante você pensar em selecionar excelentes pessoas para o seu negócio. E a primeira coisa que você precisa fazer é identificar os lugares da empresa que precisam de pessoas.
né? Tem muita gente que fica não consegue entender os processos produtivos, os processos de produção, os processos de operação, como a sua empresa funciona. E não é assim. Então você precisa entender primeiramente qual é o lugar que precisa ser ocupado por pessoas. Segunda coisa, não é você abrir um processo seletivo e ir conversando, batendo um papo para ver se vai dar certo, se você gosta. Não. Antes de você abrir o processo seletivo para recrutar essas pessoas, é necessário que você defina o perfil da pessoa que você quer que ocupe aquele espacinho ali que você definiu. Então, para você fazer isso, para definir o perfil de pessoas, eu vou dar para você uma ferramenta chamada CHAC. CHAC. C-H-A-C. Se você quiser, já anota aí, não perde tempo, não perde a oportunidade, anota. O do CHAC, o primeiro C, ele significa conhecimento. O que é necessário? Que você identifique quais são os conhecimentos, sejam eles de faculdade, de formação, de experiências prévias. Que conhecimento aquele colaborador, aquela pessoa que vai entrar no seu negócio precisa ter? Então, por exemplo, ele vai ser o meu gerente de operação. Então, ele tem que ter conhecimento de processo produtivo. Ô, Vanessinha, obrigada. A coach que eu amo. Então você precisa, quais são os conhecimentos? Ele precisa ter um conhecimento de gestão? Ele precisa ter um conhecimento, ele tem que ter feito um processo de formação em coaching? Ele precisa ter feito formação em coaching? Ele precisa ter uma faculdade prévia? Ele precisa estar... Quais são os conhecimentos? É preciso que você enumere isso. Não, eu quero que ele tenha uma formação acadêmica, sei lá, esteja cursando ou é graduado em administração, ou marketing, ou gestão de pessoas, ou gestão de processos, ou enfim, qualquer coisa. É preciso que ele tenha uma experiência prévia de 3 anos na área, porque eu não quero pegar uma pessoa totalmente crua, quero que já traga esse conhecimento. O que é que você quer? Por que eu tô te falando isso? Se você não sabe o que você quer, quem é que sabe? O gestor da empresa precisa ter clareza do que ele quer para ver se, quando chegar a oportunidade, ele consegue ir lá e captar. Gente, o que é sorte? O encontro da preparação com a oportunidade. E o que eu tô te ensinando aqui é você se preparar, porque quando a oportunidade chegar, você só vai lá e cata ela. Agora, quantas vezes nós estamos despreparados, a oportunidade chega e ela vai passar adiante porque a gente não consegue ir lá e pegar ela? Tá? Então, tenha clareza do conhecimento que é necessário que essa pessoa tenha. Então, são conhecimentos técnicos, conhecimentos de experiência. Não necessariamente a pessoa ela precisa ter uma formação acadêmica, um curso, mas que ela tenha uma experiência em vários lugares. Por exemplo, cozinheiros. Muitas vezes o cozinheiro ele não precisa ter tido uma formação, mas é necessário que ele, para alguns restaurantes, que a pessoa tenha passado por outros restaurantes primeiro. Por exemplo, eu tenho uma rede fast food. Melhor para mim que o cara tenha passado por outras redes de fast food, que ele já vai vir com várias experiências, eu não vou precisar ensinar ele do zero, tá? Então, quais são esses conhecimentos? Segunda coisa, a gente falou do C, agora tem o H, do CHAC. O H são as habilidades. Quais habilidades esse cara ou essa cara tem que ter? Esse profissional vai ter que ter. Habilidades são os dons, são os talentos, quando você fala que uma pessoa é habilidosa, quando ela consegue manejar, quando ela consegue fazer isso. Por exemplo, eu posso fazer um curso de gastronomia sem saber cozinhar nada, sem ter habilidade na cozinha. Fiz um curso de gastronomia, entendi a história da gastronomia, cozinha contemporânea, cozinha japonesa, cozinha italiana, sei de onde veio, sei quais são os ingredientes, sei o que harmoniza com o que, mas na hora que eu vou lá cozinhar, ser um desastre total. É possível? Com certeza, porque eu posso ter o conhecimento sem ter a habilidade para aquilo. Então, pro cargo na sua empresa que está aberto, quais são as habilidades que esse profissional tem que ter? É necessário que você enumere tudo. Por quê? Porque, gente, o que a gente faz muitas vezes? A gente contrata o currículo. Uau, você fez tudo isso. Que massa, hein? Quanta experiência você tem. E aí, na hora que você coloca a pessoa para trabalhar, beleza, mas aquele contexto que ela trabalhava era totalmente diferente e as habilidades requeridas por você não foram requeridas nos outros empregos. Então, a gente muitas vezes vai lá e contrata a pessoa pelo currículo, mas dispensa ela porque ela não tem a habilidade ou os comportamentos que a gente quer que ela tenha. Então, quais são essas habilidades? Então, outro exemplo. Por exemplo, eu quero contratar um vendedor. Qual a habilidade que eu quero que essa pessoa tenha? De comunicação. Eu quero que ela se comunique bem. Eu quero que ela saiba trabalhar bem em equipe. Eu quero que ela saiba negociar. Eu quero que ela saiba resolver conflitos.
Entende? Eu quero que ela tenha habilidade de persuasão. Eu quero algumas habilidades, tá? E você começa a enumerar essas habilidades que você quer que o seu colaborador tenha. Então, você quer os conhecimentos, o C, o H de habilidades. Nesse CHAC, agora você tem o A. O A é de atitude. E isso faz muita gente ser demitida. Muita gente ser demitida. Por quê? O que são as atitudes? É tudo aquilo que você fica chateado que você esperava que a pessoa fizesse, ela fez diferente. Por exemplo, você muitas vezes quer que o colaborador tenha o quê? Iniciativa. Puxa, o cara tá vendo o problema, tá vendo o chão sujo, mas ele não tem a atitude de ter uma iniciativa de ir lá e limpar aquilo que precisa ser limpo. Ou então ele tá vendo que tem algo errado, ele não vai lá e resolve, falta iniciativa, né? Ou então ele vê assim, muitas vezes o pessoal fala, né? Puxa, mas o cara ele não se compromete. Falta responsabilidade dele, responsabilidade por parte dele. Falta, entende? Faltam determinadas atitudes, são as ações que o colaborador deve ter, que você espera que ele tenha. E por que muitas vezes a gente tem contratado perfis? Porque imagina você ensinar para a pessoa compromisso, responsabilidade, iniciativa. São comportamentos mais desafiadores de ensinar. É muito mais fácil quando você já pega uma pessoa que é comprometida, que dá o gás, que vem dela isso, que já faz parte do conjunto de comportamentos habituais dela. É um hábito para ela isso, porque você desenvolver novos hábitos é um desafio. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas e eu sei o quanto é desafiador para a gente tirar o nosso cérebro da zona de conforto e adotar novos hábitos. Então, o cara que é preguiçoso, vai ensinar ele a ter iniciativa, comprometimento, ficar até mais tarde, fazer o que precisa ser feito para cumprimento de metas, para ir além daquilo que você pediu para ele. É muito difícil. Agora, é muito mais fácil ensinar para ele, por exemplo, a questão técnica do seu produto e serviço, quais são as técnicas de vendas, como é o passo a passo da venda, ou então ensinar para ele a questão das finanças, né, como preencher determinadas planilhas. É muito mais fácil você ensinar o conhecimento do que a atitude. E o que eu quero que você traça, então, é quais são as atitudes que você quer para o seu colaborador. O que você espera? Pensa em tudo aquilo que você já passou e você fala assim, nunca mais eu quero passar por isso. Não quero mais lidar com pessoas que, sabe, que não tem iniciativa, não tem responsabilidade, não tem compromisso. E isso tudo significa, então, que é importante para você. Você gostaria dessas atitudes, tá bom? E por último, no CHAC você tem o C, e o C é de caráter. Caráter é o conjunto de valores que você quer que um colaborador, que a pessoa que esteja na sua empresa tenha. E isso é crucial. Né? Lá atrás, né, é uma coisa um pouco mais antiga, mais clássica dentro da administração, mas não caiu em desuso, nós falávamos muito de missão, visão e valores. E os valores são os filtros pelos quais as pessoas dentro de uma empresa vão se comportar. Pense você, na sua empresa você tem uma cultura, uma forma de lidar de muito respeito, muito amor, de amizade. É uma cultura da sua empresa. Vocês, sei lá, né? Isso vem muito de cima para baixo, de quem construiu a empresa. E vamos supor que você gosta desse ambiente família. Você gostaria mesmo de, dentro desse ambiente, ter uma pessoa que fica causando intriga, que briga com todo mundo, que mente, que gera confusão? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que isso vai gerar um desgaste, não está no seu conjunto de valores. Então é muito importante que você defina claramente quais são os valores que são importantes e inegociáveis para você, porque valores são coisas inegociáveis. É um conjunto, é um filtro pelos quais o ser humano se comporta, tá? E você coloque isso com clareza do que você espera que as pessoas tenham, quais valores você espera que as pessoas tenham, de forma que, se aquilo não faz sentido para o colaborador, nem ele nem você queiram trabalhar juntos. Porque isso lá na frente vai ter problema. Eu te asseguro que vai ter problema. Eu já vi inúmeras sociedades, sociedade não é nem chefe e colaborador, nem isso. Sociedade são muitas vezes amigos, casais, pessoas que se conhecem, que se rompem por problema de valores diferentes. Porque os valores, eles vão entrar em conflitos, principalmente aqueles valores mais que são opostos, diametralmente opostos. Tá? Defina exatamente o seu CHAC.
quais são os conhecimentos, habilidades, atitudes e o caráter que você espera dos seus colaboradores. E defina formas de você verificar que aquela pessoa com a qual você vai conversar possui todos esses cheques, todas essas competências. Como é que eu verifico se o colaborador tem determinado conhecimento? Muitas vezes é verificação de certificados, né? Ligar no emprego anterior, na busca de referência. Ele passou por aí mesmo, ele tem essa experiência. O que aconteceu? Fazer essa verificação antes mesmo de um processo seletivo da entrevista. Porque muitas vezes você não precisa perder o seu tempo. Como você verifica determinadas habilidades? Eu gosto muito de simulações e testes. Eu fui contratar, já tem um tempo que eu contratei uma estagiária de marketing. Como que eu fui verificar? Eu queria verificar nela habilidades e atitudes, né, no meu processo seletivo. Tinha lá, fiz um filtro, selecionei 3 e falei assim, desses 3, eu quero verificar determinadas habilidades e atitudes. Lancei um desafio. Falei, eu quero determinado projeto entregue até amanhã, meia-noite, no meu e-mail, e você tem liberdade para criação, desde que respeitar desses pontos aqui. E lancei o teste. Uma fez mais rápido do que eu esperava, o outro fez com atraso. Eu não quero gente que atrasa. Ele tinha, inclusive, umas habilidades maiores, mas eu falei, eu não quero uma pessoa que atrasa. Eu prefiro uma habilidade um pouquinho inferior, que possa ser desenvolvida no processo, mas uma pessoa que tem o valor de dentro de um teste, de um processo seletivo. Se no processo seletivo, para ele ser selecionado, ele já atrasou, imagina se ele já estiver dentro. Então eu falei, eu não quero. Entende? Então você consegue já verificar em um teste se a pessoa ela possui algumas das características, das habilidades e atitudes que são importantes para você. Para mim era isso. Para você pode ser diferente, não tem problema. Quem vai fazer a gestão do seu negócio é você, não sou eu. Né? Eu estou trazendo aqui um exemplo, um case daquilo que vai ser importante para você, tá bom? E o caráter, é muito legal você fazer entrevistas, você conversar com pessoas, especialmente fora do ambiente de trabalho. Nesse período de pandemia foi muito legal, porque eu estou na minha casa, com barulho de passarinhos, com cachorro passando o tempo todo, as pessoas estavam na casa delas, né? E eu com rabão de cavalo preso aqui, super de boa, fazendo entrevista normalmente. De forma que a pessoa que olhava pra mim não via uma grande empresária. Não, via uma pessoa normal, de boas, e vamos conversar. E a gente conversava naturalmente, tranquilamente, e ela podia ir se soltando. Os entrevistados, os processos seletivos as pessoas iam se soltando, iam se sentindo confortáveis. E as pessoas, quando elas se sentem confortáveis, elas começam a ser mais elas mesmas, né? E existem algumas perguntas de história, né, da história da pessoa e tudo mais, em que ela vai contando sobre a vida dela e você vai verificando ali alguns valores que são importantes para ela, tá bom? Porque principalmente num processo seletivo, pessoal, pessoas muitas vezes dizem para nós aquilo que elas acham que nós queremos ouvir, tá bom? Porque elas querem passar no processo seletivo. Mas quando elas entram no trabalho e começam a executar aquilo, muitas vezes elas não encontram um fit. Elas veem que não é muito bem aquilo que elas gostariam. E aí tanto você quanto ela perdem o tempo. E você mais ainda, você perde o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço. Que são coisas que são, eu sempre falo sobre isso, são 3 recursos que são limitados. Né? Você não tem todo o dinheiro do mundo, você não tem todo o tempo do mundo, você não tem toda a energia do mundo. Então é necessário que você use de forma assertiva esses recursos, de forma que você vá de forma mais acertada possível. E toda vez que você vai fazer um processo seletivo, você tem que procurar o recrutamento, passa por todo um processo seletivo, seleciona a pessoa, tem que treiná-la, e depois de treinar, já pensou se ela vai embora? Porque você errou no processo seletivo? Então não faz sentido. O processo seletivo ele é uma etapa crucial dentro de várias empresas. Tanto é que cada vez mais empresas têm investido cada vez mais em profissionalização dessa área. Porque depois que a pessoa está dentro, depois que você fez tudo isso, você já gastou todos os seus recursos, para você mandar embora ou se ela te abandonar, é complicado. Né? Você vai ter gasto muita coisa, desperdiçado muita coisa, embora você tenha tido um aprendizado. Mas pra gente não percorrer esse aprendizado aí, né, sozinho, nessa estrada, sozinho, eu recomendo a você, busque quem já fez, busque orientação de quem já fez, para que você vá de forma mais acertada. E com o seu tempo, acertando cada vez mais, você vai olhando para o lado, a experiência das outras pessoas, mas não as suas, de como é que eles erraram e você, ainda bem, não precisou errar aqueles erros.
Tá joia? Pessoal, é isso. De segunda a sexta, às 13h05, tô falando de gestão estratégica de negócios para você ter uma performance gigantesca no seu negócio, tá? Não é só resistir à crise, mas passar por cima dela surfando numa grande prancha, dando triplo carpado nela, tá bom? Vamos fazer isso junto, mas se não é o seu caso, tudo bem, a gente tá junto também. Vamos desenvolver aqui também uma mentalidade pra gente conseguir passar, porque ou a gente passa por cima ou a gente passa por baixo, mas é importante que a gente passe, tá bom? E passemos da melhor forma possível. Conte comigo. Tô aqui para entregar todo o ouro, tudo aquilo que eu sei pra vocês. Quanto mais multiplicar isso, melhores vocês ficam, mais rápido a gente cresce nesse país e mais rápido a gente fica bem. Tá joia? É isso, segunda-feira aguardo vocês também. Beijo grande, excelente dia.